Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje nós vamos conversar com o professor Aloísio Zimmer Júnior. Ele que ao longo desta semana apresentou na TV Justiça, no Saber Direito, o curso Serviço Público. E aí, a temática sempre em torno, nas 5 aulas, regime jurídico, também concessão e permissão. Essa, inclusive, foi a aula 2, a 3 foi a extinção do contrato, a 4, parceria público-privada, que é sempre um tema de bastante discussão. E aí, professor, bem-vindo. E aí nós vamos conversar, inclusive, sobre essa parceria público-privada e a responsabilidade dos prestadores. Professor, em princípio, o senhor também é procurador-geral do município de Canoas, no nosso querido Rio Grande do Sul. Perfeito. Mandar, inclusive, um abraço especial para todo o pessoal do estado, em especial Porto Alegre também, Canoas, que é a cidade. O senhor é de Canoas, não? Eu moro em Porto Alegre, nasci em Porto Alegre, mas já faz muitos anos que a minha carteira de trabalho sempre é assinada em Canoas, tanto no Centro Universitário Ritter dos Reis, lá eu tenho já 15 anos de vinculação com a instituição, e aproximadamente 1 ano e meio, caminhando para 2 anos, na Prefeitura de Canoas. Até é uma inversão interessante, porque no passado, essa é uma tradição, claro que já não mais se sustenta, mas falavam que Canoas era a cidade dormitório de Porto Alegre, porque os trabalhadores moravam em Canoas e depois procuravam em Porto Alegre espaços no mercado de trabalho. No meu caso, Porto Alegre sempre foi uma cidade dormitório, porque o meu primeiro trabalho, a minha primeira carteira de trabalho, depois de formado, foi assinada em Canoas, no Centro Universitário Ritter dos Reis, como professor. Na época eu tinha, então, 23, 24 anos, e estou lá desde essa época. Então, os meus vínculos com a cidade são bastante grandes, o que agora só se aperfeiçoou, se aprofundou e ficou ainda mais complexo por esse trabalho que eu desenvolvo na Prefeitura de Canoas. E então o vínculo com a cidade ele vem do próprio trabalho. A minha história com Canoas também, né? É muito perto, né? Na verdade, quando termina Porto Alegre, começa Canoas, e às vezes a gente não sabe bem onde começa Canoas e termina Porto Alegre. Então, são cidades irmãs, com qualidades semelhantes, defeitos também. Então, eu mesmo não noto essa diferença de circulação. Claro, hoje Canoas é uma cidade, do ponto de vista econômico, muito forte. Ela está se desenvolvendo, né? Em alguns aspectos até rivaliza com Porto Alegre na luta por empresas, procura cada vez mais captar novos investimentos. Então, ela tem uma realidade própria, né? Mas é uma proximidade que tem vícios e virtudes. Mas Porto Alegre e Canoas, para quem chega de fora e olha, não sabe bem onde começa uma e onde a outra termina. Bom, eu vi que o senhor fala muito bem de Canoas, mas então por que está morando em Porto Alegre? Sim, é a vida da gente, né? Os meus pais, né? A minha vida inteira foi mesmo em Porto Alegre. As escolas, a faculdade, né? A minha esposa. Então, claro que o meu olhar familiar, as praças onde eu joguei futebol, a vida, né, os amigos, o dia a dia sempre foi em Porto Alegre. Mas, claro, depois, quando fui trabalhar em Canoas, no Centro Universitário Ritter dos Reis, depois de um tempo assumi a coordenação, e pessoas que eu conhecia de Porto Alegre, meus amigos, que eram professores qualificados e que estavam começando na profissão, muitos eu convidei para trabalhar comigo lá, e hoje eles também são muito identificados com a cidade. E dependendo de onde eu quero ir em Porto Alegre, eu moro mais perto de Canoas do que certos bairros de Porto Alegre. Lá também nós temos o problema do trânsito. Então, claro, a família, né, o coração da gente é a cidade de Porto Alegre. Esse é o meu chão, né? Mas Canoas é um lugar que eu tenho até uma responsabilidade hoje social, dentro de um projeto maior, de ajudar na qualificação da cidade. E é isso, até no coração da gente acaba se misturando esses dois mundos. Mas lá em Porto Alegre eu sempre fui muito um guri do menino Deus, né? Lá estudei, lá meus pais, meu pai, minha mãe já é falecida, mora até hoje. Hoje eu estou num bairro que me deixa bem mais pertinho de Canoas, mas é claro que
que a identidade é o lugar onde a gente nasce. Então, assim, libertar-se de Porto Alegre é uma coisa que eu nem quero. O senhor também tem um vínculo profissional em Porto Alegre também, né? Exato, sim, os cursos preparatórios, que foi uma caminhada que eu comecei há algum tempo, né? Esse ano completei 15 anos de Ritter dos Reis e de magistério, e já pelo menos aí 8 ou 9 anos eu dou aula nos cursos preparatórios para concurso, na magistratura do trabalho, na magistratura federal, também na escola do Ministério Público Estadual. Então, claro, eu me divido, né? De coração e de trabalho em Porto Alegre e Canoas. Agora, assim que o senhor terminou o curso, o senhor já foi dar aula, foi ministrar as aulas, ou seja, se tornou professor ou não, passou pela advocacia? Perfeito, essa é uma história muito interessante. Eu, na verdade, tenho já na origem, o pai e a mãe foram professores no estado do Rio Grande do Sul. Na área do direito? Não, na área do ensino de primeiro grau, né? Os dois formados em letras e, por bastante tempo, nas escolas públicas, professores do Estado. Foram, inclusive, meus professores no colégio, porque tanto no primeiro grau quanto no segundo grau eu estudei em escolas públicas, então meus pais e meus professores. Então, o mundo do mimeógrafo, do giz, do apagador, do caderno de chamada, isso, assim, é o cheiro da minha infância, né? Eu conheço muito, assim, os dilemas dos professores, das salas dos professores, da relação professor-aluno. Então, eu sempre desenvolvi esse projeto de ser um dia professor. Eu até herdava, às vezes, alunos dos meus pais e fui professor de caligrafia. Isso é uma coisa que está meio fora de moda agora, né? Mas mais com o Word, né? Eu tive como meus primeiros alunos, crianças então mais novas, e dava aulas de caligrafia. E isso foi me aproximando cada vez mais do magistério, e na faculdade de Direito eu tinha então esse projeto de seguir a carreira acadêmica e ser professor. Quando eu terminei a faculdade em 95, já em 95, no último semestre, eu fiz a seleção para o mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá fiz a graduação e projetei o mestrado. Consegui a aprovação no último semestre, então eu me formei com a perspectiva de começar o mestrado. E naquela época, por uma decisão do governo Fernando Henrique, o ministro Paulo Renato passou a exigir, se a minha memória não falha, que as faculdades, em especial as faculdades de Direito, contassem com professores titulados. No caso, o Centro Universitário Ritter dos Reis, onde fui fazer a minha entrevista de emprego, não tinha professores titulados. Eu não quero errar, mas 0 mestres e 0 doutores. Então, o mercado estava se abrindo e eu, já dentro de uma geração que tinha 1 ou 2 anos, mas uma geração que estava começando a buscar esse caminho profissional. Então, eu entrei logo depois, então me formei em 95, segundo semestre. Em março de 96, eu estava entrando na sala de aula, dia 18 de março, recém-formado, tentando buscar um espaço no mercado de trabalho. Mas aí já com o mestrado, não? Estava começando. Minha primeira aula do mestrado foi na minha primeira semana de aula. E então, uma caminhada que foi interessante, porque 15 anos atrás, um professor começar com essa idade, 23, 24 anos, não era comum. Hoje isso é mais comum. Mas eu me sinto assim como pertencente a uma geração que desbravou essa caminhada, com a tese de que era possível desenvolver com exclusividade a carreira acadêmica. E com certeza essa ação do governo, ela teve uma força de transformação. Uns 2 ou 3 anos depois, eu assumi a coordenação do curso e fiz esse processo de juvenilização dos professores. Porque nós tínhamos muitos professores que, sem a titulação, tinham aquele perfil, lembrando um filme, o professor Forrest Gump, né? Professores contadores de histórias bonitas, de vitórias nos seus escritórios, de experiências práticas, que às vezes encontravam uma solução para o caso concreto, que até tinha uma criatividade discutível,
e, de repente, a exigência da formação acadêmica trouxe para a sala de aula professores que tinham uma preocupação de qualificar, inclusive, o seu discurso na sala de aula com uma formação acadêmica profunda. Na medida em que eu consigo construir uma formação teórica, a prática se qualifica, torna-se mais simples e, inclusive, é mais fácil de produzir novas alternativas. Então, eu fiz essa transição, foi uma transição difícil, eu com 25 anos, então eu era coordenador do curso. Ainda é coordenador? Não, foi uma experiência que durou aproximadamente 8 anos, depois eu quis seguir outros caminhos profissionais, sim, mas ainda estou ligado à instituição. Então, foi um número grande de professores, 50, 60 professores que no espaço de 5 ou 6 anos foram substituídos por um outro discurso, por uma outra ideia, né? Sem abrir mão, claro, da experiência, mas uma experiência que tinha que estar qualificada com um estudo sofisticado da academia. O professor ele tem que ser amigo dos livros, né? O livro não pode ser algo estranho à sua vida. Ele não pode só contar a experiência do balcão, da petição que decidiu o caso, de uma circunstância que é importante estar perto do processo e falar com o juiz. O professor ele tem que construir na sala de aula uma paideia, uma cultura. Os cursos de graduação são cursos de formação e não só de informação. No preparatório, o aluno busca informação, mas na graduação, no mestrado e no doutorado, são espaços de formação. E aí o professor tem que ter essa riqueza que mistura o cinema, a literatura, a música, o estudo do direito, das diferentes experiências. Isso não é uma crítica ao professor advogado, mas o professor advogado, se ele quer ser professor, ele tem que expandir a sua vivência prática e inventar no seu tempo um espaço para o cultivo de uma vida acadêmica. É isso que eu ia comentar aqui. Então, o senhor defende também a sala prática mesmo, não só essa questão da teoria frente ao quadro negro. Claro. Eu considero importante que o professor consiga, inclusive, construir a sua formação teórica com o olhar na prática. Ele tem que pensar nessa prática. Se eu estudo direito administrativo, eu tenho que entender que as parcerias entre o poder público e a iniciativa privada não vão admitir, do ponto de vista ideológico, o julgamento de preconceito. Mas eu tenho que entender, porque a lei tem aquela construção, como um teórico eu posso fazer a crítica, mas também eu tenho que entender que o poder público não tem o recurso para determinadas obras que são essenciais. A construção de um hospital público, de um centro administrativo, de um presídio, talvez dependam mesmo de um recurso privado. Mas como o poder público vai estabelecer mecanismos de controle e não perder a linha política e técnica de como esse processo se desenvolve. Então, encontrar esse meio termo, que também é transformador na vida do aluno, que vê o direito com essa perspectiva, e na vida das pessoas, que percebem como o município pode ser criativo, buscando no poder público, com grande cuidado na fiscalização e na regulação, parcerias com hospitais privados para qualificar o posto de saúde, para reabrir um hospital público que com recurso público não seria reaberto. Então, claro, eu tenho que ter essa sensibilidade para pensar a minha teoria aquecida com a necessidade prática dos indivíduos, das pessoas, de todos os lugares. Mas eu volto a essa ideia, o professor ele não pode ser o inimigo dos livros. E ele tem que entender, né, que o seu final de semana, que as suas noites, que a sua vida, ela depende desse crescimento. Porque o aluno quer isso do professor, né? Não apenas contar casos ou causos, né? O aluno quer entender a complexidade da lei, a complexidade das relações e soluções criativas para esses dilemas. E quando eu conheço bem a teoria, eu insisto também com isso, a prática ela revela-se mais simples até do que às vezes tentam nos apresentar.
Uhum. Bom, deixa eu voltar aqui a um ponto que, de certa forma, pelo menos à época, gerou uma certa polêmica, foi uma discussão que eu acho que hoje já não está mais assim, mas sempre que toca nesse assunto, ele ainda paira um pouquinho dessa divisão de ideias, digamos assim, que é justamente essa seleção determinada, então, pelo Ministério da Educação, com relação à proporcionalidade de professores de mestrado e doutorado com relação àqueles apenas graduados nas universidades. O senhor, então, defende que apenas a graduação não seria um marco, então. O ideal seria o mestrado e o doutorado. Claro. Eu tenho a certeza de que o professor de Direito, que tem apenas a graduação, ele pode ser compreendido no atual contexto. Tem uma construção de 10, 15 anos e hoje chega num ponto em que se pode dizer, puxa, mas é um grande professor, vejam que trajetória ele tem. Sim, justamente. Né? Então, os que hoje... Às vezes muito querido na sala de aula. Exato. Então, até é possível, como situação de exceção, compreender esse papel. Muito embora, mesmo nesse caso, seria importante avaliar se realmente o professor compreende essa complexidade da sua tarefa. Porque, às vezes, eu sou carismático, eu tenho cargos importantes, tenho histórias bonitas para contar, e aí eu construo uma legitimidade na sala de aula que talvez lá no final não tenha resultados tão práticos. Eu sou sedutor no meu discurso, os alunos também se rendem às grandes autoridades e se sentem até importantes por ter a possibilidade de acesso a esse professor, mas eu também tenho que dizer, né, que esse trabalho, o trabalho do professor, é um trabalho silencioso, é um trabalho de tempo de estudos, de leitura, de busca de novas bibliografias. E vou dar um exemplo. Os autores mais tradicionais, com formação na década de 40, 50, eles escrevem seus livros e às vezes eu busco lá em 1000 páginas, não tem 12 acórdons citados em 1000 páginas. Só que o direito brasileiro, ele não está mais preso àquela construção família romano-germânica, abre o artigo, está lá a resposta. Não, ele está passando por um processo de comonloização. Cada vez mais o estudo do caso, a jurisprudência é fundamental. Isso que eu ia dizer, a jurisprudência hoje é relevantíssima. E aí, autores mais modernos, nos seus livros de 1000 páginas, tem 1247 acórdons. Então, não basta agora olhar para as leis e dizer, essa é a minha interpretação. Eu tenho que olhar para as leis, olha, essa é a minha interpretação, como os tribunais estão decidindo e até, mundo ideal, fazer uma crítica dessas leituras e propor outras leituras, mas eu tenho que compreender essa atualidade. Eu, como tenho um tempo já no magistério, em 98, em 99, eu comprava o livro de 98 e dava as minhas aulas em 99, ou comprava o livro no início de 99 e aquelas informações duravam o ano inteiro. Hoje, nos cursos preparatórios, Procurador da República, Juiz Federal, mesmo na faculdade, eu estou dando aulas, eles estão com o computador ali, e aí o informativo do Supremo, que saiu no meio da semana, é o braço do aluno que levanta e diz assim, mas professor, o senhor está dizendo? Não sei. O Supremo diz apenas o contrário. E eu tenho que ter essa informação. Então, essa velocidade é uma velocidade que tem que estar nos livros, tem que estar no olhar do professor, e ao mesmo tempo ele não pode ser apenas um repetidor de acórdons, ele precisa estar estudando ao redor para fazer também uma teoria crítica. Até na vida perfeita de um professor, quase nem existe o tempo para todas as outras funções que às vezes o operador do direito desenvolve. Por isso hoje é grande o número de professores que exclusivamente desenvolvem essa atividade e às vezes são até machucados quando os alunos perguntam, mas o senhor é só professor? Eu até há pouco tempo comecei a migrar e abrir outros campos de trabalho, porque a profissão do professor mudou bastante também. Mas tem muitos que são só e espetacularmente professores. Né? Mas o senhor também, aliás, fica para o próximo bloco a resposta. O senhor também ainda continua advogado.
Resposta para o próximo bloco. Nós vamos aqui a um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já.